assombrado. João era um caminhoneiro experiente, mas naquela noite estava exausto. Passara o dia inteiro dirigindo sob o sol escaldante da Bahia, transportando uma carga de farinha lá para Bom Jesus da Lapa. O calor e o cansaço pesavam sobre ele. Então decidiu parar num pequeno restaurante de beira de estrada, quase abandonado, para tomar um café e depois descansar um pouco no caminhão, antes de seguir viagem. O lugar era velho, com luzes piscando e um atendente idoso de olhar estranho. Apenas um rádio antigo tocava uma música sertaneja abafada. "Café forte, por favor", pediu João, esfregando os olhos de sono. O atendente olhou para ele com certa pena. "Você está viajando sozinho para onde, moço?" perguntou, servindo o café. "Vou para Bom Jesus da Lapa, levando uma carga de farinha. Mas preciso descansar um pouco antes de seguir", falou ele. O velho abaixou a voz e murmurou: "Não fico muito tempo por aqui não. Esse lugar tem coisa ruim por aí." João riu, achando que era mais uma história para assustar viajantes. Já sabia muitas delas e até mesmo já tinha visto coisas estranhas pela estrada. Mas o cansaço que sentia era maior que o medo naquela hora. E quando saiu do posto, foi até o pequeno banheiro que ficava nos fundos do restaurante. Alguns minutos depois, ouviu um uivo. Não achou estranho. Imaginou que fosse algum cachorro que vivia por ali no restaurante. Decidiu então voltar ao caminhão. E foi quando sentiu um arrepio na espinha. O vento quente da noite carregava um cheiro estranho, um misto de cachorro molhado e carne podre. De repente, um outro uivo cortou o silêncio. João se virou e viu uma criatura saindo da mata, ao lado do restaurante, alta, musculosa e coberta de pelos negros e com olhos brilhantes como fogo. Suas garras eram enormes e afiadas como navalhas. Aquilo ali não era outra coisa senão um lobisomem. A criatura já começou a rosnar. O homem, todo arrepiado, sentiu o coração disparar. Ele precisava chegar ao caminhão e correu o mais rápido que pôde, mas a fera também se moveu, bloqueando seu caminho. Sem pensar, João entrou na mata que rodeava a estrada, segurando a respiração, na intenção de que a criatura não percebesse onde ele estava. O lobisomem farejava o ar, rosnando de forma assustadora. Foi quando João viu um pedaço de madeira ali no chão. Pegou ele e jogou para longe, na outra direção. O barulho distraiu a fera por um segundo, o tempo suficiente para ele sair da mata e correr feito um louco até o caminhão. O lobisomem percebeu a jogada e lançou-se contra ele, mas João conseguiu abrir a porta e entrar no caminhão. Com mãos trêmulas, girou a chave. O motor tossiu e não pegou. "Que bexiga de carro, funciona!" falava ele nervoso. A criatura começou a arranhar a lataria, tentando arrancar a porta. "Anda, anda!" gritava ele, girando a chave mais uma vez. O caminhão então pegou no último segundo. Ele acelerou, fazendo o veículo guinar para frente. O lobisomem pulou então no capô, cravando suas garras no metal. Com um golpe de desespero, ele ligou os faróis no máximo e jogou o caminhão contra uma árvore. O impacto fez a criatura ser lançada para longe. Sem esperar para ver se ela se levantaria, João engatou a marcha e sumiu pela estrada.
o coração ainda disparado. Quando chegou em Bom Jesus da Lapa, já era quase de manhã. Parou o caminhão e ficou alguns minutos respirando fundo, tentando se convencer de que aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Mas ao descer do veículo, viu as marcas de garras profundas na porta do caminhão. Ele nunca mais passou por aquela estrada, que para ele se tornou um caminho chamado como Estrada do Lobisomem. A moça da estrada. O caminhoneiro João Meteiro amava sua profissão. Era aquilo que lhe fazia viver. Desde que enviuvara, as estradas tinham se tornado um bom remédio para suas lembranças e saudades. A perda da esposa tinha sido muito pesada para o jovem caminhoneiro. Nem mesmo tinha feito 2 anos de casado e logo a doença lhe levava àquela que tanto amava. Não tem remédio melhor que a estrada, dizia ele. Viajante solitário, conhecia cada buraco e curva das rodovias do interior do Nordeste. Naquela noite, o céu estava sem lua, a neblina densa cobria o asfalto, tempo perfeito para se avistar a visagem. Tudo era silêncio naquela estrada. O único som que se ouvia era o ronco do caminhão. Ele dirigia sem pressa e naquele momento passava pela BA 052, um trecho conhecido pelos motoristas como Vai com Deus, por causa dos acidentes misteriosos que por ali aconteciam, e isso sem falar das almas perdidas que diziam assombrar aquela região. Mas João não era homem de se pressionar com histórias de assombração. A vida real já tinha lhe assombrado bastante. Seu único objetivo era ir buscar uma carga lá em Xique-Xique. Foi então que lá na frente viu aquela pessoa andando no acostamento. Achou aquilo estranho, já tinha passado por ali dezenas de vezes e nunca tinha visto ninguém naquele trecho. Mesmo porque ali não morava ninguém. Logo, ele passou por ela e, olhando pelo retrovisor, freou o caminhão e baixou o vidro. "Tá perdida, moça?" perguntou ele e viu que ela era uma moça linda, de cabelos longos e negros e pele morena. Ela usava um vestido branco e segurava uma pequena bolsa. "Tô não, senhor. Tô perdida não", falou ela com a voz embargada. Foi então que o caminhoneiro percebeu lágrimas em seus olhos. "Essa estrada é perigosa, moça. Não se deve andar sozinha essa hora não. Tá indo pra onde?" perguntou ele. "Eu tô indo pra Irecê", respondeu ela, demonstrando estar muito abatida. "Irecê tá muito longe. Capaz de você só chegar amanhã." "Ainda são 9h30 da noite", falou ele, olhando pro relógio. "Tem problema não. Eu não tenho pressa não. Eu chego assim mesmo lá", falou ela e começou a chorar. "Suba, eu deixo você lá. Eu tô indo pra Xique-Xique e Irecê fica no caminho." Ela sorriu de leve e subiu na boleia. "Muito obrigada, senhor", disse ela tristemente. O cheiro dela era doce como flores de jasmim. João sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ignorou. Aquela estrada era fria, mas a presença da moça lhe trazia um estranho calor. "Como se chama?" perguntou ele. "Ana." "Mora lá em Irecê mesmo?" "Sim. Estou voltando para a casa de meus pais. Acabei de ser abandonado pelo meu noivo aí na estrada", revelou ela. "Mas ele abandonou você assim mesmo, aí no meio do nada?" perguntou João. "Sim, acabei descobrindo que ele já era casado e até mesmo tinha 2 filhos. Me enganou por 2 anos", disse ela, olhando pela janela do caminhão. Havia algo na voz dela, um tom de saudade e tristeza que João não conseguia entender. "Minha nossa, isso é muita crueldade de se fazer com cristão. Abandonar assim no meio do nada", falou João,
tentando se concentrar na estrada à frente. Ele pensava como era possível alguém fazer uma maldade daquelas com uma criatura tão linda e frágil como aquela. Tudo acabado, falou ela, a olhar distante para a paisagem. A vida é que nem estrada, moça. A gente tem que seguir adiante. Só não tem jeito para a morte. Enquanto a gente está vivo, Nosso Senhor há de nos ajudar. A vida continua, falou João. Existem muitas pessoas cruéis, Senhor, que não sentem nem um pouco de dó. Apenas querem usar você e te sugar para depois te abandonar no meio do nada, que nem foi comigo, falou ela. É verdade, você falou uma coisa certa. Tem muita gente ruim no mundo mesmo, mas não devemos esquecer que ainda tem gente boa, viu? São poucos no mundo, mas ainda existe, falou o caminhoneiro. Eu tô vendo que você é uma pessoa boa. Eu queria ter conhecido você antes de tudo isso acontecer comigo, falou ela, dando um leve sorriso no rosto, e logo voltou a olhar novamente com um olhar triste para a paisagem que passava pela janela. João sentiu seu coração se aquecer com aquela frase dita pela moça. Logo entraram em Irecê, e após adentrarem um pouco na cidade, a moça avisou que estava perto de sua casa. Pode me deixar aí na frente, moço. E muito obrigada pela carona, viu? Falou ela. E assim desceu do caminhão com leveza. Olhou para ele uma última vez e sorriu com aquele mesmo sorriso. E então seguiu por uma estradinha de terra que ia dar lá na frente numa pequena casa de taipa com um bico de luz que iluminava a frente dela. João ficou por ali um instante, vendo a moça desaparecer. Depois deu partida e seguiu viagem. Após alguns quilômetros percorridos, João ainda não tinha conseguido parar de pensar em Ana. Algo nela o encantava, mas ao mesmo tempo o incomodava. À tarde, após pegar a carga em Xique-Xique, ele decidiu ir tentar vê-la de novo. Parou o caminhão e seguiu pela estradinha de terra onde tinha deixado ela. Não demorou a avistar a casinha de taipa da noite passada. Chegando no local, ele encontrou uma senhora idosa que recolhia roupas no varal da casa. Boa tarde, minha senhora. Ontem à noite eu dei carona para uma moça chamada Ana. Ela mora aqui? Perguntou ele. A mulher empalideceu. Como foi que o senhor disse, moço? Perguntou ela espantada. João repetiu a pergunta e ainda descreveu como a moça era. Ontem à noite eu deixei ela aqui, nessa estrada. Ela se chamava Ana. Ela é sua filha, é? Perguntou ele, vendo que aquela senhora tinha mudado totalmente a sua face. O senhor só pode estar enganado. Minha filha Ana morreu faz anos. Faz mais de 10 anos, disse a senhora. João sentiu um frio cortar sua espinha. Não pode ser, senhora. Ela estava no meu caminhão ontem. Me falou que foi abandonada pelo noivo na estrada. Eu falei com ela sim, e ela seguiu nesse mesmo caminho que ia dar nessa casa. Ela foi assassinada pelo noivo, e quando descobriu que ele já era casado e tinha família, ele chamou ela para conversar. Ela, iludida, acabou indo e não voltou mais nunca. Dias depois, chegou a notícia de que tinha encontrado uma moça morta ali na estrada. Ele mesmo tinha matado ela. A polícia pegou ele, mas passou pouco tempo preso. Falou a senhora. João parecia não acreditar naquela história. Ainda estava com a lembrança bem clara da moça sentada ao seu lado na boleia do caminhão. Não pode ser, senhora. Essa história não bate. A senhora então revelou que vários outros motoristas já tinham chegado até ali falando aquela mesma história que ele estava contando. Depois disso, João voltou ao caminhão e seguiu seu rumo. Dirigia em silêncio e o suor escorrendo frio pelo seu rosto. Tinha dado carona a um fantasma. E foi essa história que ele jamais esqueceu. A moça fantasma que estava na estrada
era uma alma penada que nunca esqueceu daquele mal que lhe fizeram e, como resultado, vagava todas as noites de onde tinha sido assassinada até o local de sua casa. A Estrada da Mãe Perdida. Carlos era um caminhoneiro experiente. Há 20 anos, cruzava o Brasil de ponta a ponta, enfrentando tempestades, estradas esburacadas e madrugadas solitárias. Mas nunca, em todos esses anos, vira algo tão estranho quanto aquilo que lhe aconteceria naquela noite. Dirigia ele pela BR-116, um trecho isolado entre serras e vales profundos, onde poucas almas se aventurariam. O rádio chiava uma música antiga, enquanto os faróis do caminhão iluminavam a estrada deserta. De repente, no meio da pista, surgiu uma mulher. Carlos freou bruscamente, sentindo o caminhão tremer. Seu coração disparou. A mulher era jovem, de cabelos longos e negros, vestindo roupas humildes, de cor clara, e seus cabelos balançavam ao vento. Seus olhos estavam arregalados, cheios de desespero, e ela acenava freneticamente. "Moço, por favor, me ajude!" Sem entender, o homem colocou a cabeça para o lado de fora do caminhão. "O que foi que aconteceu, moça?" "O meu bebê caiu na ribanceira", falou ela, suplicando com a voz embargada. O caminhoneiro abriu a porta e saltou para fora. "Meu Deus, dona, como foi que isso aconteceu?" "Eu tropecei e acabei caindo", disse a mulher. Carlos olhou para o barranco ao lado da estrada. Era uma descida íngreme, cheia de mato e de pedras, e a escuridão tornava impossível ver qualquer coisa lá embaixo. "Ele está chorando. O senhor consegue ouvir ele?" falou ela. Carlos afirmou com a cabeça que sim, e logo passou a descer. A mulher apenas apontou para o barranco na direção em que a criança estava. Sua mão estava trêmula. O caminhoneiro não pensou duas vezes e foi descendo cuidadosamente, segurando-se em raízes e as pedras. Olhou lá para cima e viu aquela mãe aflita. Naquele momento, seu coração sabia exatamente o que devia fazer: ajudar aquela mulher. O som do vento era forte, mas, de repente, ele ouviu algo fraco, um chorinho abafado. Foi seguindo o som e encontrou um bebê. Ele estava entre os braços de uma mulher, ileso, apenas assustado. Porém, a mulher que o segurava não tivera tanta sorte. Ela já estava sem vida, com o pescoço quebrado. Foi nesse momento que Carlos viu que o rosto daquela mulher era igual ao da mãe que lhe parara para resgatar o filho. "O que está acontecendo?" exclamou ele sem entender. Pegou a criança nos braços e olhou para cima, mas já não via aquela mãe aflita que lhe apontava onde a criança estava. A mulher tinha permanecido o tempo todo ali durante sua descida. Subiu de volta com dificuldade, sempre protegendo o bebê. Ao chegar ao topo, falou: "Moça, aqui está o bebê. Cadê você?" Procurou por todos os lados, até mesmo dentro do caminhão, mas nenhum sinal daquela mulher ele encontrou. Carlos olhou ao redor confuso. Não queria acreditar no que sua mente já indicava ter acontecido. Ele tinha acabado de ter um contato com a alma penada daquela mulher, que tinha vindo lhe pedir ajuda para salvar-lhe o filho. O caminhoneiro recuou com o coração martelando no peito. Seu cérebro tinha que aceitar o que tinha acontecido ali. Ali em seus braços estava a prova daquele acontecimento sobrenatural. A criança havia sido salva apenas pela insistência da alma penada da mãe. De repente, uma brisa soprou fria e Carlos sentiu um arrepio em seu ouvido. Uma voz disse bem baixinho, sussurrando, feito vento: "Obrigada."
Sem esperar mais, ele correu para o caminhão com o bebê e partiu dali, acelerando como nunca. Ao chegar na cidade mais próxima, entregou a criança às autoridades, que ficaram perplexas com aquele acontecimento. O corpo da mãe foi finalmente resgatado e, enfim, ela pôde ser sepultada. Tratava-se de uma moradora da região que acabara caindo na ribanceira após uma chuva. O bebê, em seguida, foi entregue aos avós. Quanto a Carlos, jamais esqueceu aquele fato e ficou fascinado com a insistência de uma boa mãe como aquela, que mesmo depois de sua vida, em forma espectral, acabou salvando o filho. E desde aquela noite, Carlos nunca mais passou por aquela estrada sem antes fazer uma prece. Era a véspera de Ano Novo de 1986 e eu tinha ido fazer uma entrega no Conde, na Paraíba, e voltar para Goiânia, em Pernambuco, onde passaria as festas. A mulher e os meninos já estavam tudo lá, na casa da minha irmã. Eram as 9h30 da noite naquele dia e eu só tinha almoçado. Resolvi comer alguma coisa ali, num restaurante de boca de estrada, na BR-101. Costumava sempre comer por ali quando passava por aquelas bandas. Ali mesmo, em Mata Redonda. Naquela hora, o lugar só tinha 3 pessoas contando comigo. Como ainda dava tempo de chegar para a festa na casa da minha irmã em Goiânia, nem me preocupei com a demora. Mesmo que demorasse, eu nem ligava para essas coisas de fim de ano. Para mim, era outro dia qualquer, diferente de Natal, que comemora o dia de Nosso Senhor. No restaurante, tinha um outro motorista e um rapaz. Eu estava no meu canto comendo, quando vi seu Zito, dono do restaurante, falar em assombração. Conversava ele com o outro motorista e o outro rapaz. O rapaz se chamava Manuel. Eu só lembro porque era o mesmo nome do meu tio. Como sou doido por conversa de mal-assombro, comecei a prestar atenção. O dono do restaurante, percebendo que eu estava prestando atenção, começou a falar para mim. E depois que ele contou uma história, eu contei uma minha também, sobre um lobisomem que tinha aparecido numa estrada certa vez. O dono do restaurante contou que ali, em Mata Redonda, estava tendo a aparição de um lobisomem, que de vez em quando dava uma carreira no pessoal dali. Manuel, o rapaz que estava ali também, tinha uma história de lobisomem para contar. Ele contou que uma moça dali mesmo, de madrugada, voltava de uma festa que tinha tido para aquelas bandas quando sentiu que alguém a seguia pela mata. Já era mais de meia-noite e depois de uma briga com o namorado, ela teve que voltar sozinha para casa. Quando ela estava por cruzar a BR-101 para chegar do lado de sua casa, ela teve a ideia de ver o que estava atrás dela. E ficou escondida em uma moita de mato alto e esperou aquilo cruzar a estrada. Esperou e nada. Mas qual não tinha sido a surpresa dela quando viu uma batida no chão, feito quem pula. Alguma coisa tinha pulado ali perto dela. A moça, no susto, começou a correr. E quando olhou para trás, vinha um bicho peludo correndo também de pé. Era ele, o lobisomem. A pobre moça correu pensando que não ia aguentar. Atrás, o lobisomem vinha toda, urrando de raiva. Por sorte dela, vinha 2 trabalhadores que iam pegar naquela hora um ônibus ali na BR. O lobisomem, vendo que não tinha como enfrentar 2 homens, correu e se escondeu na mata. A conversa de assombração era boa, até que depois que o rapaz terminou aquela história e se calou. E seu Zito do restaurante confirmou aquela história. Ele já tinha ouvido da boca da própria moça aquela mesma coisa. A moça era afilhada de um compadre dele. Eu mesmo evito de andar nessas estradas à noite sozinho, falou Manuel, e foi quando ele se lembrou da hora. Tinha um ônibus que passava ali, de 10 horas da noite, ali na BR, e que ia deixar ele em Caporã. Aquela hora já era 10h30. Perdi a hora, disse ele na porta do restaurante. Mas calmo depois, ele voltou para onde a gente estava conversando, e disse que ia ter que esperar o próximo ônibus, que só ia passar ali, lá pelas 6 da manhã. O rapaz ia ter que virar o ano ali no restaurante. Eu disse a ele que não se aperreasse, porque eu estava de passagem por lá por perto e podia deixar ele bem lá.
Em quanto tempo o senhor me deixa lá? Perguntou ele. Só depois que eu fui entender o porquê dessa pergunta. Eu disse a ele que em quase 1 hora deixava ele lá, pois aquela hora a estrada estava boa de andar. Ele topou. Eu paguei minha conta e segui para o carro. Já no caminhão, Manuel, que era conversador, disse que vinha para Mata Redonda visitar uma namorada. Ele era novo, tinha 25 anos e disse que morava sozinho e trabalhava numa roça sua mesmo, lá em Caporã. Eu disse que a moça devia ser de uma enorme beleza, para ele vir viajar até ali em Mata Redonda só para ver ela. Ele falou que tinha conhecido ela em uma festa que tinha tido por lá. Aí se engatou pela moça, mas Manuel confessou que o namoro não andava bem e que a moça nem mesmo quis desejar a ele um feliz ano novo. Os dois tinham brigado. Eu disse a ele que era assim mesmo, que mulher é bicho complicado, que tem que levar jeito. Só que eu tinha calculado errado o tempo da viagem para Caporã. Já ia bater mais de 1 hora e a gente agora que estava chegando por perto. Manuel começou a ficar inquieto ali do meu lado. Que foi, homem? Tá passando mal? Perguntei a ele. Ele disse que estava se sentindo mal. Ofereci água, mas ele não quis. Falou que tinha sido a comida que tinha feito mal a ele. Percebi que ele estava ficando pálido e amarelo. O suor pingava da cara dele. Quer que eu dê uma parada para você ir no mato aí? Ele me olhou assustado e fez que sim com a cabeça. Faltava apenas 15 minutos para meia-noite quando eu parei o caminhão no meio da BR, já perto da entrada que dava para Caporã. Descemos do caminhão e ele me disse que não precisava esperar, que ele ia demorar e se não eu ia perder a virada de ano com minha família. Eu disse que não ligava para essas coisas e que não estava apressado, mas Manuel insistia, falou que era até melhor ele ir a pé, pois a noite era de lua clara. Vá-se embora, homem. Eu não quero lhe atrapalhar as festas de ano, não. Vai perder a festa de ano novo. Daqui você chegar em Caporã. Tem ninguém em casa me esperando, não. Moro sozinho, como eu lhe disse. Falou ele com a respiração alterada. Que é isso, rapaz? Vá-se embora. Antes que mela as calças aí. Eu lhe espero. Não vão comer a comida toda lá, não. E eu não sou homem de deixar um cristão no meio de um ermo desse, 1 hora dessa. Disse a você que ia lhe levar a Caporã e vou levar. Manuel ia insistir mais um pouco, mas sentiu como feito uma pontada no estômago e correu, sumindo no mato. Comecei a fumar um cigarro de palha, quando de repente me assustei com os pipocos dos fogos, que já era meia-noite. Entrava o ano de 1986. Nem liguei, acendi outro cigarro e com muito custo, pois um vento frio e forte soprava ali na BR aquela hora. Deu meia hora e nada de Manuel voltar, ou dar sinal de vida. Resolvi não chamar o rapaz, talvez a situação dele tivesse feia lá dentro do mato. Mas quando deu 1 da manhã, eu chamei por ele. Tá tudo bem aí, rapaz? Perguntei e nada de resposta vinha de volta. Acendi outro cigarro e esperei. Depois comecei a ficar preocupado. O rapaz não estava com aparência nada bem. E se ele tivesse desmaiado ali no mato? Temi pelo rapaz. Cheguei perto de onde ele tinha entrado e chamei de novo. Mais alguns minutos chamando pelo nome do rapaz e decidi entrar na mata. Logo à frente vi o mato abaixado. Pensei em encontrar um desmantelo dele ali, mas só tinha mesmo as roupas sujas no chão, as mesmas que ele estava usando. Parecia que ele tinha rolado no mato. Logo, um cheiro podre insuportável chegou no meu nariz, mas um cheiro tão podre que eu mal podia respirar, pois até na boca parecia sentir o gosto. Chamei por ele mais uma vez, e o que veio dessa vez foi um ronco, do fundo da mata. Eu vi aparecer 2 luzinhas vermelhas. Era 2 olhos que vinham se aproximando junto com o som de mato. Foi surgindo uma forma de gente misturada com bicho. Eu não tinha mais dúvida, ali estava um lobisomem. Comecei a voltar de costa e entendi tudo. Manuel tinha se virado naquele bicho. Por isso que ele estava daquele jeito estranho, passando mal. Eu já estava todo arrepiado. No carro tinha o 38 guardado e mais uma vez eu me via cara a cara com um lobisomem desarmado. Assim que saí da BR, eu vi o caminhão e a fera continuou vindo em minha direção.
Quando chegou na beira da estrada, ele parou. Eu continuei andando de costa. Ali eu vi bem direitinho a forma do lobisomem. A luz da lua iluminava ele, parecendo luz do dia. Se eu não tivesse passado por aquele tipo de situação outras vezes, era capaz de sair correndo para dentro da mata. O lobisomem ficou ali, na boca da mata, justamente onde Manuel tinha entrado. Cheguei no caminhão e logo entrei. Corri em busca do 38. Por sorte, estava carregado, pois quase nunca precisava usar. Cheguei na janela e lá estava a fera, ainda a me olhar, ali na boca da mata. Engatilhei a arma e quando ia disparar, me lembrei que o rapaz queria que eu fosse embora, que não esperasse ele. Queria que eu deixasse ele ali. Imaginei que ele não quisesse me fazer mal, mesmo porque não demonstrou ser um rapaz ruim. Então, abaixei a arma e fiquei ali a encarar o lobisomem. Pensei que aquele rapaz passasse por uma vida desgraçada, com a maldição daquela. Com certeza, não era aquela vida que ele queria levar. Liguei o carro e saí devagar. Quando olhei pelo retrovisor na direção do bicho, ele não estava mais lá, já tinha sumido. No caminho para Goiânia, já em Pernambuco, me lembrei da história que ele tinha contado no restaurante e juntei uma com a outra, com o que ele tinha falado no caminho. O lobisomem que correu atrás daquela moça tinha sido ele mesmo, que tinha brigado com a namorada e no dia tinha se transformado e corrido atrás dela. Tudo fazia sentido naquela hora. E assim foi que se deu meu ano novo, que passei junto com um lobisomem. Para quem não me conhece, meu nome é Saturnino. Foi eu mesmo que contei aquela terrível história do lobisomem na estrada de aldeia. Mas hoje, a história que vou contar é sobre o encontro que tive com uma terrível criatura que quase me leva para o mundo do além. Eu não gosto muito de lembrar desse dia não, porque parece que eu volto a viver tudo aquilo. Mas como vocês gostam de ouvir essas histórias de mal-assombro, eu vou contar. Eu vinha com um caminhão pela BR-116, indo pegar uma carga lá em Feira de Santana, na Bahia. Tava vindo lá de Bananeira para pegar uns azulejos que um senhor tinha comprado por lá. A estrada era tranquila. Só um ou outro caboclo em sua carroça cruzaram comigo pelo caminho. Pois não tinha nem escurecido ainda, quando passava pelo trecho de Morro dos Paus. Quando eu vi aquela velha na estrada. Ela ficou bem no meio da pista, com a mão levantada, acenando para mim. Na outra mão, carregava um saco de nylon, daqueles de fardo de feijão. Parecia pesado. Parei o caminhão bem na frente dela. Ela aparentava andar pelos 60 anos, mais ou menos. E veio pro meu lado. De cima do caminhão, eu perguntei para ela se podia ajudar. E ela disse que queria uma carona até Poções. Como ficava no caminho, claro que eu disse que sim. E vi que era uma senhora já idosa. "O senhor me ajuda a botar esse saco aí em cima?" falou ela. Sem pestanejar, eu desci do caminhão e peguei a sacola que ela carregava. Era muito pesada, cheia de coisa dentro. Depois ajudei ela a subir para a boleia. Foi quando eu vi que ela era muito branca. Parecia até gente americana. Já em cima, ela nem sequer olhou para mim. Olhava só para frente, lá para a estrada. Tentei puxar a conversa e perguntei de onde ela vinha. E ela me disse que vinha dali mesmo, de Morro dos Paus, onde tinha parente. Mas falou isso e se calou de novo. À noite já escurecia a BR e os farol iam iluminando o caminho da estrada. Se a senhora não tivesse pego essa carona, ia até Poções carregando esse fardo pesado, né? Perguntei. Ela respondeu que era só no mundo e não tinha ninguém que fizesse algo por ela. Eu fiquei sem saber o que dizer. Pensei que mundo cruel era aquele onde uma senhora já cansada de vida andava arrastando um saco pesado daquele por aquelas estradas. E foi assim que o caminhão entrou em Poções. Eu logo reduzi a velocidade e falei que ela me falasse onde queria ficar ali. Então, passamos por várias casas
e a velha não disse uma palavra sequer. Eu fiquei esperando e nada. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Entramos novamente num trecho que só tinha mata de um lado e mata do outro. Aí ela falou: é mais um pouquinho aí na frente. Eu fiquei atento e quando ela apontou o local, eu parei o caminhão certinho. Desci e olhei para o trecho que ela tinha informado. Era uma entrada de mata, mas lá na frente não se via nada. Era tudo o breu da noite. É aqui mesmo, senhora? Perguntei a ela. É sim, disse ela. O senhor pode levar esse saco até a minha casa? Perguntou ela. Eu parei e pensei. Eu tinha tempo para chegar em Feira de Santana e me bateu uma dó miserável daquela velhinha. Até lembrei de minha mãe naquela hora. É muito longe a casa da senhora? Perguntei. É nada, é logo ali, disse ela apontando para a escuridão. Eu olhei de um lado e do outro na estrada e pensei que ali não tinha perigo de deixar a janela do caminhão aberta. A estrada quase toda eu não tinha cruzado com quase ninguém. E não ia ser ali que ia aparecer gente para roubar o caminhão. Fora que eu levava a chave dele. E ele não tinha carga nenhuma para ser levada. Foi assim, minha gente, que eu entrei naquela vereda de mata. Era tudo escuridão pela frente. Só escutava os bichos fazendo zoada dentro do mato. O saco parecia ficar mais pesado a cada passo que eu dava naquela vereda. Olhei para trás e vi de longe as luzes do caminhão. Não tinha como eu me perder quando fosse voltar. De repente, eu vi no meio do caminho uma cruz de pau. Aquelas que se faziam antigamente, com duas madeiras cruzadas, uma na outra e amarrada com uma corda. É aqui, disse a velha. Na hora me veio na mente, essa velha é uma alma penada. Arriei o saco de nylon no chão e a velha se aproximou para pegar. Na hora, minha gente, eu perdi até a voz. Meu pensamento era sair dali o mais rápido. Já tinha tido muitos encontros com a alma do outro mundo, mas nunca me acostumo. Obrigado, meu filho, agradeceu ela. Eu me virei para ir embora, mas foi quando eu senti uma pancada na cabeça e tudo ficou preto. Quando eu acordei, estava amarrado pelos punhos, feito algema, com as mãos para as costas. Meus pés também tinham sido amarrados. E à minha frente, eu vi uma fogueira acesa e a velha dando voltas ao redor dela, só que andando de costas. Eu calado, senti a nuca doendo, bem onde ela tinha me acertado. Foi quando vi, em frente à cruz, uma toalha vermelha, cheia de vela preta acesa, e no meio tinha uma estrela daquelas de ritual, desenhada com giz. Era tudo aquilo que estava no saco, aquilo e as madeiras que estavam ali ao redor, sendo usada para fogueira. Por isso que estava tão pesado. Apareça que eu tenho uma oferta para você. Traga meu filho de volta, que eu te entrego a alma desse caminhoneiro, dizia ela entre as rezas. Nessa hora, eu vi na mão dela uma faca brilhando. Aquela velha ia me matar para trazer o filho dela, que estava enterrado ali, onde tinha aquela cruz. Ia ser uma vida pela outra. Me lembrei que tinha meu canivete no bolso. As cordas era fácil de torar com ele. O problema é que minha posição não deixava eu pegar o canivete que estava no bolso da frente. De repente, minha gente, da mata eu comecei a ver uma coisa escura saindo. Eu me lembro como se fosse hoje e até agora estou arrepiado, só de lembrar. A velha então parou de falar e se virou para uma coisa que saía do meio da mata. Quando aquilo se aproximou do fogo, eu vi direitinho. Aquilo ou era o próprio cão ou era algum empregado dele. Uma coisa horrível, coisa que nem sei dizer como era. Por milagre, eu consegui pegar o canivete, aproveitando que a velha estava de costa. Cortei as cordas da mão, mas quando torei as cordas do pé e me levantei, aquele demônio me viu. E soltou um berro que nunca mais eu esqueço na minha vida. A velha se virou e gritou também. Eu já saí na carreira desembestada, nem olhei para trás. E logo lá na frente eu vi as luzes do caminhão. Entrei e liguei o carro. E nesse tempo eu ainda estava com o caminhão velho,
aquele que demorava para o motor esquentar. Foi quando eu vi uma pancada no metal. Olhei para baixo e vi a velha se abaixando para pegar uma pedra para jogar em mim. Mas o caminhão pegou e já saí veloz. Pelo retrovisor eu vi a velha parada no meio da estrada. Meu medo era que aquele demônio aparecesse também, mas graças a Deus ele não apareceu. Só vim me acalmar quando chegou o sol de manhã. Eu já estava lá em Feira de Santana. Nunca mais que eu passei por aquele trecho. E se eu pego a BR-116, eu nem passo por perto de Poções. Boa noite, meu nome é Saturnino Ferreira da Silva. Eu tenho 68 anos e hoje estou aposentado. Mas já vivi mais da metade da minha vida foi andando por essas estradas na vida de caminhoneiro. Eu já rodei muito por esse Brasil e até no estrangeiro já fui bater levando carga. E eu digo uma coisa a vocês: se quiser ver um mal-assombro, não tem lugar melhor do que por essas estradas. E digo isso não é porque me contaram não. Digo, é porque já vi e com esses olhos que é a terra de comer. Vocês podem perguntar para qualquer caminhoneiro e ele vai te contar, nem que seja uma visagem que ele avistou no tarde da noite por essas estradas. Eu mesmo já vi para mais de 20 qualidades de mal-assombro. Mas essa história que eu vou contar para vocês hoje foi da primeira vez que me vi cara a cara com um lobisomem. Era no começo dos anos 80 e ainda nem tinha essa movimentação que tem pelas estradas. Eu vinha de Araçoiaba levando 8 garrotes para um homem que queria começar a criação de gado no Recife. Era bem umas 2 da madrugada, noite fria. Após vinha eu, tranquilo pela estrada de aldeia. Estrada essa que o povo conta muitas histórias e até hoje se fala nela. Eu tinha acabado de deixar a vida do roçado, depois que tinha pego aquele caminhão, pois sempre foi meu sonho viver por essas estradas. Eu estava novo, devia andar pelos 30 e poucos anos. De repente, senti aquele solavanco lá atrás na carga. Parecia que alguém tinha jogado um negócio pesado em cima do caminhão. Eu olhei pelo retrovisor e não vi nada, pois a noite estava muito escura. Será que foi algum garrote que pulou? Me perguntei, mas logo lembrei que ele estava amarrado já para não fazer isso. Pensei que a carroceria tinha se aberto e feito aquela zoada. Aí parei o caminhão e desci. Mas para minha surpresa, o caminhão estava com a proteção toda trancada, do jeito que eu tinha deixado ainda lá em Araçoiaba. Sem entender nada, eu voltei pro carro. Foi quando escutei um dos garrotes mugindo. E logo em seguida, o caminhão estremeceu todo. Ainda pensei que fosse um dos garrotes. Foi quando eu vi aquela pancada no chão. Saí de novo e arrodeei o caminhão. E vi um dos bichos pendurado pelo pescoço, já enforcado. Tava morto. Embaixo dele começava a se formar uma pequena poça de sangue. Foi quando eu vi que o garrote tinha 3 cortes na barriga. E era dessa ferida que pingava o sangue. Na hora eu vi que aquilo não era coisa normal. Aquilo só podia ser coisa do outro mundo. Aquele boizinho jamais ia conseguir pular aquele cercado de proteção. Alguma coisa tinha jogado aquele bicho por cima. Ou pior, algo parecia ter tentado levar o garrote para fora do caminhão. Mas como ele estava amarrado na carroceria, não conseguiu. Fiquei ali olhando o garrote morto. Quando vi um ronco vindo da mata, do lado do caminhão. Tava tudo escuro e não dava para ver o que estava ali escondido. Mas pelo som, parecia ser bicho de grande porte. O pior é que minha espingarda tinha ficado lá na boleia. Então eu vi 2 luzinhas feito brasa, acesa, brilhando na mata. E foi só eu ver para aquele cachorrão preto dos diabos sair de dentro da mata. Aquilo não era coisa desse mundo não.
O bicho, apesar de ter a aparência todinha de um cachorro, tinha as patas da frente compridas. O desgraçado vinha cheio de ódio na minha direção. Eu fiquei paralisado, as pernas tremendo diante daquela criatura. Parecia até pesadelo quando a gente não consegue sair do canto e as pernas congelam. Era um lobisomem, daquilo eu não tinha dúvida nenhuma. Já tinha ouvido falar muitas histórias desse bicho, mas aquela era a primeira vez que eu via frente a frente aquele demônio. Então, como se eu tivesse acordado de um sonho, eu corri e mal entrei direito no cavalo do caminhão e já fui logo ligando o carro. Mas o pior é que o motor tinha esfriado. Ele tinha esse problema e tinha que esquentar um pouco para poder dar partida. Era o caminhão todo se tremendo para esquentar e quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que o lobisomem tentava arrancar o boizinho e tinha ficado pendurado pelo pescoço na carroceria. E só não conseguiu porque a corda que amarrava o garrote era muito grossa. Era mais fácil ele quebrar o cercado de proteção. Sabendo disso, o bicho começou então a roer a corda pendurada em cima do garrote. Peguei a espingarda e dei o primeiro tiro. Só que eu errei e o lobisomem aproveitou e correu de volta para a mata. Foi justo na hora que o carro pegou. Foi aí que eu dei a partida. Mas quando eu olhei no retrovisor, lá vinha o desgraçado do lobisomem correndo atrás do caminhão. Acelerei pela estrada de aldeia e o bicho vinha na mesma pegada, quase emparelhando com o carro. E no segundo que olhei para frente na estrada, senti o solavanco na carroceria. Era ele de novo em cima do caminhão. Aí eu vi os mugidos de medo dos garrotes. Eu pensei, o que eu vou dizer ao homem lá no Recife quando eu chegasse só com 6 ou menos animais? Parei o caminhão de novo e desci armado, com a espingarda a ponto de bala. Os garrotes continuavam a mugir de medo. Fui para a traseira para abrir a proteção, sempre apontando a arma. Mas o cachorrão, adivinhando, pulou de novo fugindo para a mata. Eu subi na carroceria e vi os bichos tudo acuado em um canto, sem ter para onde ir, porque estava tudo amarrado. O desgraçado lobisomem tinha matado outro garrote e já tinha arrancado um pedação de carne do bicho. A carroceria já estava toda ensanguentada. O outro garrote morto continuava pendurado do lado do caminhão. Olhei para a mata e estava tudo escuro, não dava para ver nada. Mesmo assim, eu disparei na direção em que aquele lobisomem tinha corrido. Eu ainda pensava no que ia dizer o homem sobre os 2 garrotes que tinha acabado de morrer. Eu sabia que ele não ia acreditar que aquilo era obra de um lobisomem. E de repente, eu senti aquele empurrão que me jogou lá para baixo do caminhão. Eu nem sei se desmaiei ou se foi tudo muito rápido, mas quando percebi, senti o corpo todo doendo. Mesmo todo quebrado, eu me levantei do chão e comecei a procurar a espingarda. Lá de cima da carroceria vinha aquele som de mastigado. De repente, eu vi aquele bichão saltando por cima de mim e levando na boca o garrote. Eu só ouvi aquele alvoroço todo entrando pelo mato a toda velocidade. Quando subi na carroceria, foi só para ver o estrago. A cena chega a dava tristeza. O lobisomem tinha feito a desgraceira. Vivo, só restava 4 garrotes, tudo assustado. Os outros, ele só tinha matado por ruindade, porque não chegou nem a comer. Voltei para a boleia e segui no meu rumo pela estrada de aldeia. Pela manhã, entregava eu os garrotes ao homem lá no Recife. E claro que ele não acreditou, mesmo vendo aquele garrote pendurado na carroceria com aquelas marcas de garra. Ele só pagou pelos 4 bichos vivos. O prejuízo ficou para mim, que acabei ficando sem receber e ainda fiquei devendo. Mas essas coisas é da vida de caminhoneiro. É a lei do perde-ganha. Perde agora e ganha lá na frente. No fim de tudo, dei graças a Deus por estar vivo, pois aquele lobisomem, se quisesse, já tinha me matado fácil. Talvez o fado dele não permitisse matar a gente. Era isso ou sei lá o que. Salve Rui, aqui é o Tiago. A história que irei relatar aconteceu em novembro de 2018, quando eu fazia um percurso de Irituia
lá no Castanhal, de Irituia para o Castanhal, no estado do Pará. Era mais de 18 horas quando eu saí de Irituia, dirigindo meu caminhão. Eu sou um produtor rural e estava voltando de uma reunião com 3 clientes. Assim que saí da PA de Irituia e entrei na BR-010, apareceu na beira da estrada uma mulher pedindo carona. Ela parecia ser uma mulher muito bonita e confesso que essa foi a minha motivação para parar o carro ali naquela estrada esquisita. Eu não entendi o que ela fazia ali. Mesmo assim, baixei o vidro e perguntei para onde ela estava indo. Eu vou para aqui para perto mesmo, respondeu ela em meio a um belo sorriso. Eu então abri a porta e ela se sentou no banco de carona. Comecei a puxar a conversa e a jogar um verde. Ela era bem perfumada e parecia mesmo estar interessada em mim. Mas apesar dos meus esforços, ela não me falava nada, até que nas proximidades do quilômetro 3, isso já na BR-010, próximo da cidade de São Miguel do Guma, ela olhou para mim com um sorriso no rosto e falou que ia ficar ali. Eu, quando ia parar o caminhão e olhei para o lado, ela tinha desaparecido. E do lado de fora eu vi uma sepultura dessas que tem beira de estrada, que o pessoal coloca uma cruz para demarcar onde alguém morreu. Eu fiquei desesperado, saí dali todo atordoado. Até que mais na frente, já na cidade de São Miguel do Guma, parei no quiosque e pedi água com açúcar. A moça, percebendo meu nervosismo, perguntou por que eu estava assim, e eu contei a ela. Ela me falou que eu não era a primeira pessoa a ter visto aquela assombração, que vários caminhoneiros contavam ter visto essa mesma moça ali no trecho onde eu tinha pego ela. Só depois de algumas horas eu tomei o meu caminho de volta. Consciente, continuei minha viagem no rumo a Belém do Pará. E depois desse acontecido, eu só viajo acompanhado do meu filho. Essa assombração ocorre até os dias de hoje, entre Irituia do Pará e São Miguel. Bem, Rui, esse foi o meu relato de caminhoneiro.